Capítulo 10. Depois que o Taim concordar com essas contagens, disse Élias, caminhando ao lado de Perrin. Grade caminhou do outro lado, pensativo em seu casaco preto. Montem Alsan e Azialtone, os dois guardas de Perrin naquele dia, seguiram atrás. Ainda era cedo pela manhã. Perrin estava aparentemente verificando os postos de guarda, mas ele realmente só queria estar andando. Eles tinham movido o acampamento para um prado elevado ao longo da Gerrana Road. Tinha um bom suprimento de água e estava perto o suficiente da estrada para controlá-la, mas longe o suficiente para ser defensável. De um lado do prado, uma estátua antiga jazia diante de um pedaço de árvores. A estátua havia caído de lado há muito tempo, e a maior parte dela agora estava enterrada, mas um braço se erguia da terra, segurando o punho de uma espada. A lâmina estava cravada no chão. Eu não deveria ter enviado Gil e os outros na frente, disse Perrin. Isso os deixou serem arrebatados pela primeira força que passasse. Você não poderia ter previsto isso, disse Élias. Nem poderia ter previsto ser atrasado. Onde você os teria deixado? Shaido estava chegando atrás, e se nossa batalha em Meiden não tivesse ido bem, Gil e os outros teriam ficado presos entre dois grupos de Aiel inimigos. Perrin rosnou para si mesmo. Seus pés calçados com botas ficaram um pouco presos no chão encharcado. Ele odiava o cheiro daquela lama pisoteada e estagnada misturada com plantas mortas e podres. Não era nem de longe tão ruim quanto a doença da praga, mas parecia que toda a terra estava apenas a alguns passos de distância daquilo. Eles se aproximaram de um posto de guarda. Dois homens, Agalbarran e Darucoplin, estavam de guarda ali. Haveria batedores adicionais, é claro, homens churivers em árvores, maidens patrulhando o chão. Mas Perrin tinha aprendido que alguns homens que recebiam postos ao redor do acampamento davam a todos lá dentro uma sensação de ordem. Os guardas o saudaram, embora a saudação de Daru tenha sido desleixada. Eles exalavam uma estranha mistura de aromas, arrependimento, frustração, decepção e constrangimento. Este último era fraco, mas ainda estava lá. O suposto flerte de Perrin com Berelain ainda era recente em suas mentes, e o retorno de Faile parecia aumentar seu desconforto. Nos dois rios, não se vivia facilmente com uma reputação de infidelidade. Perrin acenou para eles e continuou. Ele não fez muita inspeção formal. Se os homens soubessem que ele passaria por ali em algum momento do dia, eles se manteriam em ordem. Na maior parte do tempo. Na noite passada, ele precisou cutucar Berintane adormecido para acordá-lo com sua bota, e ele sempre foi cuidadoso para observar o cheiro de bebida forte entre eles. Ele não duvidaria que Jori Congar desse 1 ou 2 goles furtivos enquanto estivesse de guarda. Tudo bem, disse Perrin. Os mantos brancos têm nosso povo e nossos suprimentos. Ele fez uma careta, pensando nos grãos comprados em Soabor que iriam encher as barrigas dos Vitecluacs. Poderíamos entrar furtivamente e libertá-los. Não vejo necessidade de me esgueirar, Grade disse por trás. Perdão, meu senhor, mas parece que você está tornando isso um problema maior do que é. Perrin olhou de volta para o homem curtido. Eles são mantos brancos, Grade. Eles são sempre um grande problema. Eles não terão ninguém que possa canalizar o poder único. Grade deu de ombros, mãos cruzadas atrás das costas enquanto andava. Com o casaco preto, o broche e a atitude cada vez mais militar, ele estava parecendo cada vez menos um fazendeiro. Neald está se sentindo melhor. Ele e eu poderíamos acabar com aqueles filhos até que eles nos dessem o que queremos. Perrin assentiu. Ele odiava a ideia de deixar o Ashamen solto impunemente. O cheiro de carne queimada no ar, a terra rasgada e quebrada. Os cheiros dos poços de Dumai. No entanto, ele não podia se dar ao luxo de outra distração como Meiden. Se não houvesse outra escolha, ele daria a ordem. Ainda não, no entanto. Não há coincidências com Taveren. Os lobos, os mantos brancos. Coisas que ele estava fugindo há algum tempo estavam retornando para caçá-lo. Ele havia expulsado os filhos dos dois rios. Muitos dos homens que estavam com ele então agora o seguiam até aqui. Talvez chegue a isso, disse Perrin a Grade, ainda caminhando. Mas talvez não. Temos uma força maior do que eles, e com aquela maldita bandeira da cabeça de lobo finalmente retirada, eles podem não perceber quem somos. Nós hasteamos a bandeira da rainha de Guealda, e eles estão passando pelo território de Auliandre. Provavelmente eles viram os suprimentos nas carroças do nosso povo e decidiram protegê-los. Alguma discussão, talvez um pouco de intimidação, pode ser o suficiente para persuadi-los a devolver nosso povo. Élias assentiu, e Grade pareceu concordar,
embora Perrin não estivesse convencido por suas próprias palavras. Os mantos brancos o assombravam desde seus primeiros dias fora dos dois rios. Lidar com eles nunca foi simples. Parecia que tinha chegado a hora. Hora de acabar com seus problemas com eles, de um jeito ou de outro. Ele continuou suas rondas, chegando à seção Aiel do acampamento. Ele acenou para um par de donzelas descansando em guarda com alerta relaxado. Elas não se levantaram ou saudaram, o que lhe convinha bem, embora tenham acenado. Ele aparentemente ganhou grande gia aos olhos delas pela maneira como planejou, e então realizou o ataque ao Shaido. Os Aiel mantinham seus próprios postos de guarda, e ele não tinha motivos para inspecioná-los. Mas ele os incluiu em suas rondas de qualquer maneira. Parecia que se ele fosse visitar as outras seções do acampamento, deveria fazer isso aqui também. Grade parou de repente e girou em direção às tendas dos sábios. O quê? Perrin perguntou urgentemente, examinando o acampamento. Ele não conseguia ver nada em comum. Grade sorriu. Acho que eles conseguiram. Ele começou a andar em direção ao acampamento Aiel, ignorando os olhares furiosos que várias donzelas lhe deram. Elas poderiam muito bem tê-lo jogado para fora, Ashamain ou não, se Perrin não estivesse lá. Neaud, pensou Perrin. Ele tem trabalhado com as Aes Sedai para descobrir círculos. Se Grade tivesse visto algo nas tramas. Perrin seguiu, e logo eles chegaram a um anel de tendas dos sábios no centro do acampamento Aiel, a área entre eles seca, talvez por tramas, e o chão compactado. Neaud, Edarra e Mazuri estavam sentados lá. Fajer Neaud era um jovem murandiano com um bigode que se curvava em pontas. Ele não usava alfinetes na gola de seu casaco preto, embora provavelmente fosse promovido assim que o grupo retornasse de sua excursão. Ele havia crescido em poder desde que eles começaram. Ele ainda estava pálido das picadas de cobra que levou, mas parecia muito melhor do que há apenas alguns dias. Ele estava sorrindo, olhando para o ar à sua frente, e cheirava exuberantemente. Um grande portal dividiu o ar. Perrin grunhiu. Parecia levar de volta a um lugar onde eles acamparam várias semanas atrás, um campo aberto sem nenhuma nota real. Está funcionando, disse Grade, ajoelhando-se ao lado de Neaud. É lindo, Jur, Neaud disse suavemente. Sua voz não tinha nenhum indício da bravata que ele frequentemente demonstrava. Eu posso Feil Saidar. É como se eu estivesse mais completo agora. Você está canalizando isso? Perrin perguntou. Não. Eu não preciso. Eu posso usar isso. Usar isso como? Grade perguntou, ansioso. É difícil explicar. As tramas são Saidin, mas parece que consigo fortalecê-las com Saidar. Contanto que eu consiga fazer um portal por conta própria, parece que consigo aumentar o poder, e o tamanho, com o que as mulheres me emprestam. Luz. É maravilhoso. Devíamos ter feito isso meses atrás. Perrin olhou para as duas mulheres, Mazuri e Edarra. Nenhuma delas parecia tão exultante quanto Neaud. Mazuri parecia um pouco doente e cheirava medo. Edarra cheirava a curiosidade e cautela. Grade havia mencionado que criar um círculo dessa forma parecia exigir que os homens ganhassem controle sobre as mulheres. Enviaremos o grupo de reconhecimento para Cairi em breve, então, disse Perrin, tocando o quebra-cabeça do ferreiro em seu bolso. Grade, combine com os Aiel sobre essa missão, instale os portais como eles pedirem. Sim, meu senhor, Grade disse, esfregando seu rosto curtido. Eu provavelmente deveria aprender essa técnica em vez de continuar em rondas. Embora haja algo sobre o qual eu queira falar com você primeiro. Se você tiver tempo. Se quiser, disse Perrin, afastando-se do grupo. Ao lado, vários outros sábios se aproximaram e disseram a Neaud que era a vez deles de tentar o círculo com ele. Eles não agiram como se Neaud estivesse no comando, e ele obedeceu rapidamente. Ele estava andando levemente ao redor dos Aiel desde que disse algo um pouco brincalhão demais para uma donzela e acabou tocando o beijo da donzela. Do que se trata, Grade? Perrin perguntou quando estavam um pouco distantes. Bem, Neaud e eu estamos bem o suficiente para fazer portais, ao que parece, disse Grade. Eu estava pensando se eu poderia. Ele parecia hesitante. Bem, se eu pudesse ter permissão para ir até a Torre Negra por uma tarde, para ver minha família. Isso mesmo, pensou Perrin. Ele tem uma esposa e um filho. O Ashamain não falava muito sobre eles. Na verdade, ele não falava muito sobre isso. Não sei, Grade, disse Perrin, olhando para o céu escuro e nublado. Temos mantos brancos à frente,
e ainda não há como dizer com certeza se aqueles Shaido vão dar a volta e tentar nos emboscar. Não quero ficar sem você até saber que estamos em algum lugar seguro. Não precisa ser por muito tempo, meu senhor, Grade disse seriamente. Perrin às vezes se esquecia de quão jovem o homem era, apenas 6 ou 7 anos mais velho que ele. Grade parecia muito mais velho naquele casaco preto, com seu rosto escurecido pelo sol. Nós encontraremos um momento, disse Perrin. Logo. Não quero perturbar nada até termos notícias do que está acontecendo desde que partimos. Informações podem ser potentes. Balver lhe ensinou isso. Grade assentiu, parecendo apaziguado, embora Perrin não tivesse lhe dado nada definitivo. Luz. Até os Ashamen estavam começando a cheirar como pessoas que o viam como seu senhor. Eles estavam tão indiferentes quando tudo isso começou. Você nunca se preocupou com isso antes, Grade, disse Perrin. Alguma coisa mudou. Tudo, Grade disse suavemente. Perrin sentiu o cheiro dele. Esperançoso, mudou algumas semanas atrás. Mas é claro que você não sabe. Ninguém sabe. Fager e eu não tínhamos certeza no começo, e não tínhamos certeza se deveríamos contar alguém por medo de parecermos delirantes. Sabe o que? Meu senhor, a mácula. Ela se foi. Perrin franziu a testa. Isso era loucura falando. Mas Grade não cheirava louco. Aconteceu naquele dia, disse Grade, quando vimos algo ao norte. Meu senhor, sei que parece inacreditável, mas é verdade. Parece o tipo de coisa que Rand poderia ter feito, disse Perrin, e as cores giraram na frente dele. Ele as baniu. Se você disser, eu confiarei em você, Grade. Mas o que isso tem a ver com a Torre Negra e sua família? Você quer ir ver se outros Ashamen concordam? Oh, eles concordarão, disse Grade. Bem, meu senhor, eu sou um homem simples. Sora, ela sempre foi a pensadora. Eu faço o que precisa ser feito, e é isso. Bem, juntar-se à Torre Negra, isso era algo que precisava ser feito. Eu sabia o que aconteceria quando fui testado. Eu sabia que estava em mim. Estava no meu pai, veja bem. Nós não falamos sobre isso, mas estava lá. Os vermelhos o encontraram jovem, logo depois que eu nasci. Quando me juntei ao Lorde Dragão, eu sabia o que aconteceria comigo. Mais alguns anos e eu estaria morto. Poderia muito bem passá-los lutando. O Lorde Dragão me disse que eu era um soldado, e um soldado não pode deixar seu dever. Então eu não pedi para voltar antes. Você precisava de mim. Isso mudou. Meu senhor, a mácula se foi. Não vou enlouquecer. Isso significa... Bem, sempre tive um motivo para lutar. Mas agora também tenho um motivo para viver. Olhando nos olhos do homem, Perrin entendeu. Como deve ter sido. Saber que você eventualmente enlouqueceria e precisaria ser executado. Provavelmente por seus amigos, que chamariam isso de misericórdia. Era isso que Perrin havia sentido nos Ashamen o tempo todo, a razão pela qual eles se mantinham separados, muitas vezes parecendo tão sombrios. Todos os outros lutavam pela vida. Os Ashamen, eles lutavam para morrer. É assim que Rand se sente, pensou Perrin, observando as cores rodopiarem novamente e seu amigo aparecer. Ele estava cavalgando seu grande cavalo preto por uma cidade com ruas lamacentas, falando com Ninaeve, que cavalgava ao lado dele. Perrin balançou a cabeça e baniu a imagem. Nós vamos te levar para casa, Grade, ele prometeu. Você terá algum tempo com ela antes que o fim chegue. Grade assentiu, olhando para o céu enquanto um baixo estrondo de trovão vinha do norte. Eu só quero falar com ela, sabia? E eu preciso ver o pequeno Gadren novamente. Eu não vou reconhecer o rapaz. Tenho certeza de que ele é um filho bonito, Grade. Grade riu. Foi estranho, mas bom, ouvir isso do homem. Bonito. Gadren. Não, meu senhor, ele pode ser grande para sua idade, mas ele é tão bonito quanto um toco. Ainda assim, eu o amo ferozmente. Ele balançou a cabeça, divertido. Mas eu deveria estar aprendendo esse truque com Neald. Obrigado, meu senhor. Perrin sorriu, observando ir embora enquanto uma donzela chegava correndo ao acampamento. Ela relatou aos sábios, mas falou alto o suficiente para que Perrin ouvisse. Há um estranho cavalgando pela estrada em direção ao acampamento. Ele hasteia uma bandeira de paz, mas usa as roupas desses filhos da luz. Perrin assentiu, reunindo seus guardas. Enquanto ele se apressava em direção à frente do acampamento, Tarna apareceu e se posicionou ao lado dele.
Eles chegaram assim que o manto branco se aproximou dos primeiros postos de guarda. O homem montava um cavalo castrado branco brilhante e carregava um longo mastro com uma bandeira branca. Sua vestimenta branca, cota de malha com tabardo sob a capa, tinha um raio de sol amarelo no peito. Perrin sentiu uma forte sensação de afundamento. Ele reconheceu esse homem. Dain Borgnald. Vim falar com o criminoso Perrin Aybara, Borgnald anunciou em voz alta, parando o carro. Estou aqui, Borgnald, Perrin chamou, saindo. Borgnald olhou para ele. É você. A luz entregou você a nós. A menos que também tenha lhe entregue um exército 3 ou 4 vezes maior do que o que você tem agora, Perrin gritou, então duvido muito que isso faça diferença. Temos em nossa posse pessoas que alegam lealdade a você, Aybara. Bem, você pode deixá-los voltar para o nosso acampamento, e nós seguiremos nosso caminho. O jovem manto branco virou sua montaria para o lado, carrancudo. Temos negócios inacabados, Darkrien. Não há necessidade de que isso fique feio, Borgnald, disse Perrin. Do jeito que vejo, ainda podemos seguir nosso próprio caminho. Os filhos preferem morrer a deixar a justiça por fazer, disse Dain, depois cuspido para o lado. Mas vou deixar isso para o Lorde Capitão Coander explicar. Ele quer ver você pessoalmente. Fui ordenado a vir aqui e dizer que ele está esperando na beira da estrada, a uma curta distância. Ele gostaria que você o encontrasse. Você acha que vou cair em uma armadilha tão óbvia? Perrin perguntou. Borgnald deu de ombros. Venha ou não. Meu senhor capitão comandante é um homem de honra, e jura por juramento que você retornará em segurança, o que é mais do que eu daria a um Darkrien. Você pode trazer suas Aes Sedai se as tiver, por segurança. Com isso, Borgnald virou sua montaria e galopou para longe. Perrin ficou pensativo, observando-o recuar. Você não está realmente pensando em ir, está, filho? Perguntou Tarn. Prefiro saber com certeza quem estou enfrentando, disse Perrin. E pedimos uma negociação. Talvez negociar para que nosso povo volte. Queime-me, Tarn. Tenho que pelo menos tentar antes de atacá-los. Tarn suspirou, mas assentiu. Ele mencionou Aes Sedai, disse Perrin, mas não a Shaman. Aposto que ele não sabe muito sobre elas. Vá fazer Grade se vestir como um homem de Turivers e diga a ele para se reportar a mim, junto com Gaul e Sulin. Pergunte a Edarra se ela também se juntará a nós. Mas não conte a minha esposa sobre isso. Nós 5 iremos na frente e veremos se os mantos brancos realmente se encontrarão conosco pacificamente. Se algo der errado, deixaremos Grade pronto para nos tirar pelo portal. Tarn assentiu e saiu correndo. Perrin esperou nervosamente até Tan retornar com Gaul, Sulin e Edarra. Grade chegou alguns minutos depois, vestindo uma capa de lã marrom e roupas marrons e verdes emprestadas de um dos homens de Turivers. Ele carregava um arco longo, mas andava como um soldado, com as costas retas, os olhos afiados enquanto olhava ao redor. Havia um ar particular de perigo nele que nenhum aldeão comum suportaria. Esperançosamente, isso não estragaria o disfarce. Os 6 se separaram do acampamento e, felizmente, Faile não parecia ter ouvido o que estava acontecendo. Perrin a levaria se houvesse uma conversa ou discussão mais longa, mas ele pretendia que essa viagem fosse rápida e precisava poder se mover sem se preocupar com ela. Eles foram a pé e encontraram os mantos brancos a uma curta distância na estrada. Parecia haver apenas uma dúzia deles, parados perto de uma pequena tenda que havia sido montada ao lado da estrada. Eles estavam contra o vento, o que relaxou Perrin um pouco. Ele sentiu cheiros de raiva e desgosto, mas não parecia uma armadilha para ele. Enquanto ele e os outros se aproximavam, alguém saiu da pequena tenda, vestindo branco. O homem alto tinha feições finas e cabelos curtos e escuros. A maioria das mulheres provavelmente o chamaria de bonito. Ele cheirava, melhor do que os outros mantos brancos. Eles tinham um cheiro selvagem, como o de um animal raivoso. Este líder deles cheirava calmo, e nem um pouco doentio. Perrin olhou para seus companheiros. Eu não gosto disso, Perrin Aybara, Edarra disse, olhando de um lado para o outro. Esses filhos têm um senso de erro sobre eles. Arqueiros poderiam nos atingir daquelas árvores, disse Tarn com um grunhido, acenando para um suporte à distância. Grade, você está segurando o poder? Perrin perguntou. Claro. Estejam prontos, só por precaução, disse Perrin, então deu um passo à frente em direção ao pequeno grupo de mantos brancos. O líder deles estudou Perrin com as mãos cruzadas atrás das costas. Olhos dourados, disse o homem. Então é verdade.
Você é o Lorde Capitão Comandante? Perrin perguntou. Eu sou. O que será preciso para você libertar as pessoas que você está mantendo presas? Meus homens me disseram que tentaram tal troca uma vez, disse o líder Vitecluac, e que você os enganou e os traiu. Eles sequestraram inocentes, disse Perrin, e exigiram minha vida em troca. Bem, eu levei meu povo de volta. Não me force a fazer a mesma coisa aqui. O líder Manto Branco estreitou os olhos. Ele cheirava pensativo. Eu farei o que é certo, olhos dourados. O custo é irrelevante. Meus homens me disseram que você assassinou vários filhos alguns anos atrás, e nunca conheceu justiça por isso. Que você liderou Trollocs para atacar aldeias. Seus homens não são muito confiáveis, Perrin disse com um rosnado. Quero uma reunião mais formal, onde possamos sentar e discutir. Não algo improvisado como isso. Duvido que isso seja necessário, disse o líder dos Mantos Brancos. Não estou aqui para negociar. Eu só queria ver você pessoalmente. Você quer que seu povo seja libertado? Encontre meu exército no campo de batalha. Faça isso, e eu libertarei os cativos, independentemente do resultado. Eles obviamente não são soldados. Eu os deixarei ir. E se eu recusar? Perrin perguntou. Então isso não será um bom presságio, para a saúde deles. Perrin rangeu os dentes. Sua força enfrentará a nossa sob a luz, disse o líder do Manto Branco. Esses são os nossos termos. Perrin olhou para o lado. Grade encontrou seus olhos, e havia uma pergunta óbvia neles. Ele poderia capturar o líder do Manto Branco ali mesmo, sem pensar muito. Perrin ficou tentado. Mas eles estavam sob o juramento de segurança do Manto Branco. Ele não quebraria a paz. Em vez disso, ele se virou e liderou seu povo de volta para seu acampamento. Galad observou Aybara se retirar. Aqueles olhos dourados eram inquietantes. Ele havia desconsiderado a insistência de Bayard de que este homem não era meramente um Darkfriend, mas Shadowspawn. No entanto, olhando para aqueles olhos, Galad não tinha mais certeza de que poderia rejeitar essas alegações. Ao lado, Bornhald soltou um suspiro. Não acredito que você quis fazer isso. E se ele tivesse trazido Aes Sedai? Não poderíamos ter parado o poder único. Eles não teriam me machucado, disse Galad. E além disso, se Aybara tivesse a habilidade de me assassinar aqui com o poder único, ele poderia ter feito o mesmo comigo no meu acampamento. Mas se ele é como você e filho Bayard dizem, então ele se preocupa muito com sua imagem. Ele não liderou Trollocs contra os dois rios diretamente. Ele fingiu defendê-los. Tal homem agiria com sutileza. Galad estava seguro. Ele queria ver o próprio Aybara, e estava feliz por ter visto. Aqueles olhos eram quase uma condenação por si mesmos. E Aybara reagiu à menção dos Mantos Brancos assassinados, enrijecendo. Além disso, havia conversa de seu povo. Deu-lhe em aliança com Shan-Shan e tendo com ele homens que poderiam canalizar. Sim, esse Aybara era um homem perigoso. Galad estava preocupado em comprometer suas forças para lutar aqui, mas a luz os ajudaria a passar por isso. Melhor derrotar esse Aybara agora do que esperar e enfrentá-lo na última batalha. Tão rápido quanto isso, ele tomou sua decisão. A decisão certa. Eles lutariam. Venham, Galad disse, acenando para seus homens. Vamos voltar para o acampamento.